Bom, então, como eu estava falando, a aula passada, e essa aula são sobre o capítulo 6 do nosso livro-texto. E na aula passada eu tinha coberto essa parte de, na verdade, duas matrizes, matriz termo-documento e matriz termo-termo. Hoje a gente vai passar por cima, assim, correndo, sobre similaridade entre vetores, que é um assunto mais comum, digamos assim, e gastar um pouco mais de tempo no Word2Vec, que é uma maneira de você gerar vetores densos para representar palavras, né? Bom, a aula passada a gente começou com uma conversa de levar gato para nadar, dizendo que, no fundo, a gente não precisa se preocupar muito com a semântica das palavras, que a gente vai transformar as palavras em vetores, e aí a similaridade entre as palavras vai ser medida pela similaridade entre os vetores. Essa ideia é bastante antiga, né? Tem esse primeiro paper aqui, desse sujeito com nome estranho, Osgood, é um paper muito antigo, onde ele transforma as palavras em três vetores. E a brincadeira que eu fiz na aula passada, se alguém entendeu o que são esses três vetores, por favor, me explica, porque eu não entendi. Mas, enfim, a ideia era transformar palavras em vetores e aí medir semelhança entre palavras pela semelhança entre os vetores. Tem um outro paper uma coleção de outros papers bem antigos, que também transformam palavras em vetores, só que aí de uma forma um pouquinho mais parecida com o que a gente vai discutir, né? A distribuição do uso da palavra na linguagem, quais são as palavras que ocorrem por aí afora. Mas isso é conversa de levar gato para nadar. Para nós aqui, o que interessa é que a gente consegue transformar palavras em vetores e usar os vetores no lugar das palavras para determinadas tarefas de processamento de linguagem natural. Essa forma de transformar palavras em vetores, a primeira parte da sessão trata de matrizes que, no fundo, acabam sendo matrizes muito esparsas. São um pouco inconvenientes de trabalhar, mas elas são fáceis de computar. A segunda parte, que é o Word2Vec, diz o seguinte: a gente consegue representar palavras por vetores mais densos. Então, a ideia de embedding aqui é quando você pega um espaço multidimensional e injeta esse espaço em outro espaço multidimensional, tipicamente com uma dimensão menor do que a original. Então, embedding aqui é a ideia de embutir ou injetar da matemática, né? Então, o Word2Vec é uma maneira de você fazer isso, mas não é a única maneira de criar embeddings. Mas, para o final do curso, a gente vai ver outra que é bem interessante. Bom, deixa eu pular essas coisas aqui, que foi o que a gente viu na última aula, né? Então, é só para correr aqui por cima, isso aqui é um exemplo de matriz de palavras nas linhas e documentos nas colunas, e esses números aqui são a contagem de quantas vezes a palavra battle aparece em As You Like It, Twelfth Night. Essas duas são peças de Shakespeare que são comédias, né? Essas aqui são tragédias, então battle realmente ocorre mais nas tragédias do que nas comédias. A palavra fool é o contrário, né? Aparece mais nas comédias e menos nas tragédias. Mas, então, isso aqui é um exemplo de capturar quantas vezes uma palavra ocorre em cada um dos documentos num certo corpus, num certo conjunto de documentos. Então, isso aqui é a matriz termo-documento, termo-palavra. E aí a ideia é que, se você plotar isso aqui, por exemplo, eu aqui só peguei duas palavras, né? No nosso exemplo aqui eu teria 4 dimensões. Aqui eu estou pegando só 2 dimensões, a dimensão correspondente à palavra battle e a palavra fool. E aí plotei nessas 2 dimensões o pedacinho do vetor de cada um desses 4 documentos. Então, você vê que as tragédias têm pouca ocorrência da palavra fool e um tanto mais de ocorrência da palavra battle, como eu tinha chamado a atenção. Então, esses 2 documentos que representam tragédias acabam ficando mais próximos nesse espaço aqui reduzido a um espaço bidimensional.
as duas comédias é a mesma coisa, só que para o lado da palavra full, o eixo que representa a palavra full. Então, essa figura aqui dá a ideia de que a gente poderia comparar os documentos simplesmente olhando a ocorrência das palavras em cada um dos documentos. Então, é a matriz termo-documento. A matriz termo-termo é um pouco mais complicada de entender, mas, no fundo, é como o nome diz, você tem uma linha para cada termo e uma coluna também para cada termo. Essa matriz aqui está representando apenas parte desse vocabulário V. E aí, o que a gente vai contar é o número de vezes que uma palavra ocorre perto da outra. Então, o contexto aqui simplesmente é uma janela de palavras em volta de uma palavra de referência. Então, quantas vezes a palavra... Vamos pegar computer, que é mais fácil. Quantas vezes a palavra computer aparece perto, dois para lá, dois para cá, digamos assim, da palavra sharing? Pouquíssimas vezes. No entanto, a palavra sharing ocorre um monte de vezes junto com a palavra pie, sharing pie, ou sugar. Né? Então, essa contagem aqui das células representa essa noção de co-ocorrência. Uma palavra comparada com outra palavra que ocorre perto dela, numa janela, no intervalo. Ocorre aonde? De novo, num corpus de documentos, num conjunto de documentos. Né? Bom, aqui tem um exemplinho, né? De novo, pegando apenas duas dimensões, computer and data. Esses dois vetores aqui aparecem próximos, então a gente diria que information e digital são coisas que devem estar relacionadas nesse espaço, nessa forma de representar palavras. Mas isso foi a correria da aula passada. Eu peço a vocês para dar uma olhada no começo do capítulo 6. Isso aqui não tem nada de complicado. Essas coisas foram inventadas há muito tempo atrás no contexto de information retrieval. Eu chamei a atenção que tem um livro famoso de um sujeito chamado Salton, que eu acho que é de 1968, e eu acho que eu ainda tenho esse livro, que introduz esses modelos para fazer information retrieval. Né? Você dá keywords, como no Google, ele vai procurar os documentos que aparecem com aquelas keywords. Bom, então agora a gente chegou num ponto que eu levei essa conversa de levar gato para nadar, onde a gente transforma palavras em vetores, de uma forma ou de outra. E a pergunta agora é, quando duas palavras são semelhantes nesse nosso modelo? Bom, elas vão ser semelhantes se os vetores que as representam são semelhantes. Portanto, a gente substituiu o problema de medir semelhança de palavras semanticamente, ou de alguma forma misteriosa, como aqueles 3 dimensões que eu comentei no começo do papo, por medir semelhança entre vetores. Bom, vetor, vetor, vetor. Então, a gente pode chegar e dizer o seguinte, olha, eu posso medir a semelhança entre dois vetores simplesmente fazendo o produto interno deles, essa primeira forma. Se os vetores forem ortogonais, isso aqui dá 0. Bom, ou posso normalizar essa medida do produto interno pelo tamanho, pela norma do vetor. Para que normalizar? Bom, esses vetores podem ser muito grandes, então esse somatório aqui pode ser muito grande, mas isso mascarar alguma confusão. Então, em vez de você simplesmente pegar o produto interno como sendo uma medida de semelhança entre os vetores, você normaliza o produto interno pelo produto da norma dos dois vetores. Isso aqui, no fundo, é a expressão do cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então, a gente saiu de produto interno, normalizou desta forma daqui e acabou medindo, na verdade, o cosseno entre os dois vetores, o cosseno do ângulo entre os dois vetores. E isso, no fundo, é uma medida de similaridade entre dois vetores. Essa similaridade dos dois vetores, dessa forma aqui, que expandida dá essa conta um pouco mais complicada, mas ela, no fundo, o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Isso é bastante usado. Aqui tem um exemplinho, né? A gente pegou de novo aquelas palavras, né, que a gente estava usando antes, né? Só que a matriz aqui é um pouco
mais compacta, digamos assim, para as contas não ficarem muito complicadas. E aí a gente mede a similaridade entre o vetor de Sherry é esse vetor aqui, e o vetor de information. Information é esse vetor aqui. Então, o produto interno desses dois vetores é 442 vezes 5, 8 vezes 3.982 e 2 vezes 3.325. E isso normalizado pela norma do primeiro vetor vezes a norma do segundo vetor. Então, a medida de similaridade entre o sharing e information pela métrica do cosseno dá 0,018. Agora, se você fizer a mesma contalhada entre distal e information, essas duas linhas aqui, é 5 vezes 5, esse número grandão por esse número grandão, esse número grandão por esse número grandão está aqui, e normaliza pela norma dos dois vetores. Ora, distal e information aqui tem cara de ser bem parecido, né? Os dois vetores são parecidos, né? E realmente eles têm uma métrica de cosseno, similaridade de cosseno, bem mais alta do que sharing and information. Tá bom? Então, a nossa intuição mais ou menos bate com a conta feita pela métrica do cosseno. Até aí não tem nada demais. Isso aí é bem manjado. Tá? Bom, por que então a gente não usar apenas a métrica do cosseno? Aí tem algumas questões, né? Uma delas é que palavras que são muito frequentes na língua, como pronomes ou artigos, na verdade não são importantes, né? E elas podem aparecer perto de outras palavras. Então, o fato de uma palavra ser muito frequente, mas frequente por razões sintáticas, vamos chamar assim, não significa que aquela palavra seja muito importante ou muito parecida com uma outra palavra. Então, a gente tem que meio que balancear esse aparente conflito, né, entre palavras muito frequentes e palavras que são muito frequentes próximas umas das outras, meramente por razões sintáticas. Aí tem duas medidas aqui populares, uma é muito popular, é o TF-DF, a outra é o informação mútua, mas positiva. Essa daqui tem umas propriedades interessantes. Essa daqui também é fácil de entender. Então, o que é o TF-DF? O popular TF-DF, né? O TF-DF, TF é a frequência do termo. E IDF é o inverso da frequência do termo nos documentos. Então, você pondera a frequência do termo contra a frequência com que eles aparecem nos documentos, né? Mais formalmente, né, o TF de um termo em presença de um documento, né, um parâmetro Professor, tá mudo. E parou a apresentação. Acho que o senhor caiu sem querer. caiu, né? Agora, bom, então vamos agora a coisas que interessam, tá? É, Pode ser? Vamos lá. Então, estamos gravando? Tá. Então, eu estava comentando. voltou a gravar. Tá ruim aqui. Tá ruim, Beatriz, né? Acho que a internet está instável aí, que acaba a voz. É. Deixa eu ver uma coisa. Um segundo, gente. Deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo ligar na rede cabeada. Não. O adaptador está em casa. Próximo ano eu trago. Que aí eu ligo na rede cabeada, fica mais estável. Bom, mas enfim. Mas dá para acompanhar. Tá? Tá bom. Então, no fundo, o que eu estava argumentando para vocês é que o TF-DF depende de duas coisas. Você medir a frequência do termo da palavra no documento, é o TF, né? Então, isso aqui é uma medida que depende do termo e do documento.
como esse negócio aqui tem um comportamento um pouco estranho, né? Isso aqui, em algumas ocasiões, você tem termos que são muito frequentes num documento, que, na verdade, não são tão mais importantes assim que outros que são menos frequentes num documento. Então, uma maneira típica que se usa para atenuar esse excesso de peso na frequência é aplicar o logaritmo. Claro que o logaritmo de zero não dá muito certo, então a gente soma 1 aqui, simplesmente para não ter que se preocupar com o logaritmo de zero. Então, oficialmente, o TF de um termo com um documento é o logaritmo com o número de vezes que o termo aparece no documento, mais 1 para não se preocupar com zero. O IDF é um pouco diferente, né? O IDF, vamos começar pelo DF. O DF é a frequência do termo na coleção de documentos. Então, é o número de documentos onde aparece o termo. Se o termo aparece 20 vezes no documento, não importa. Conta 1, que ele apareceu naquele documento. Então, DF depende apenas do termo. E aí você olha em quantos documentos naquele corpus o termo aparece. E normaliza isso. Como é que seria normalizar? Seria dividir o DF pelo número de documentos. Esse N aqui, esse N é o número de documentos. Tá? Só que o que a gente pega não é isso. A gente pega o inverso da frequência de termos normalizada. Então, IDF é o inverso da frequência normalizada dos termos. Tá? E, de novo, pego o logaritmo, enfim, pelas razões que eu falei. A razão disso daqui é interessante. Quanto mais rara uma palavra for, mais ela, digamos assim, identifica um documento. Por exemplo, aqui na informática, se você disser o seguinte, o professor Casanova trabalha em engenharia de software. Isso é pouco informativo, porque todo mundo nesse departamento trabalha com engenharia de software. Agora, você diz, a professora Simone trabalha com linguística. Isso é muito mais informativo, porque, no fundo, só tinham duas, ela e a Clarice. Clarice se aposentou, só sobrou a Simone. Então, o termo linguística é muito mais seletivo do ponto de vista dos professores da informática do que o termo de software, engenharia de software. No fundo, essa é a lógica de você pegar o inverso. Bom, se vocês entenderam ou acreditaram nisso, é outra história, mas isso é como a gente vende o peixe. E o que é o TF-DF? Bom, o TF-DF é simplesmente produto das duas coisas, né? Então, o TF-DF é a frequência com que a palavra ocorre nos documentos, em cada um dos documentos do corpus, versus a inverso da frequência dela no corpus. Nota que o TF-DF depende do termo e do documento, né? Como o TF depende, né? Isso aqui é o TF-DF. Aqui tem uma continha que, se vocês olharem o livro, tem que prestar atenção no que ele está fazendo. Isso aqui é o TF-DF daquele nosso exemplinho das palavras e das peças do Shakespeare. Então, TF, com relação a wit e as you like it, o W, o T aqui é o wit e o D é as you like it. Então, é 20 mais 1, né? Logaritmo na base 10 disso, que dá 1,322. E o IDF? O IDF não tem nada a ver com essa matriz. O IDF está na página anterior do exemplo. Então, aqui, ele pega o IDF de uma coleção de palavras que é mais do que aquela que a gente estava olhando. Então, aqui tem mais palavras. E mede o IDF de cada uma dessas palavras com relação a todas as peças de Shakespeare. Não é apenas dessas 4 peças aqui. Então, o IDF, para a gente computar, não é por aqui, é por essa outra tabela. Então, wit
aparece nas 34 peças de Shakespeare. Todas as peças de Shakespeare, a palavra wit aparece. Como é um inverso, fica aqui. Aliás, são 34? Não. São 37. 37 peças de Shakespeare. Em 37 peças, wit aparece em 34. Só que a gente quer o inverso disso, então o IDF da palavra wit com relação às peças de Shakespeare é 0,037. Então, no fundo, é só multiplicar isso por isso, que dá o IDF do wit. É fácil fazer isso, é uma medida bem popular e funciona. Tá? Bom, aí tem uma outra medida que vale a pena, essa aqui também é bem popular, vale a pena a gente citar, que é o Positive Pointwise Mutual Information. Bom, o que é isso daqui? Vamos ver o que é o PMI. PMI é uma medida que te diz mais ou menos qual é a probabilidade de duas palavras ocorrerem juntas. Então, o PMI de duas palavras é a probabilidade delas ocorrerem juntas. Mas, de novo, duas palavras podem ocorrer juntas, se elas forem muito frequentes, essa probabilidade vai ser alta. Então, você normaliza a probabilidade delas, ou divide a probabilidade delas ocorrerem ao mesmo tempo, num certo contexto, né? Pela probabilidade de cada uma delas ocorrer separadamente no teu corpus. Então, você normaliza, né? E pega o log, que a gente adora pegar o log, né? Tudo que não tiver um log na frente, só que aqui é log na base 2. Aí vocês vão perguntar, por que na base 2 e na base 10? Tanto faz, você muda de base à vontade, é uma constante, não faz diferença nenhuma. Mas, enfim, então, o PNI, que supostamente capturaria a informação, muda a informação de que duas coisas ocorrem juntas, tem um pequeno problema. Como é logaritmo, esse número aqui pode ser negativo, né? Bom, pode ser negativo, basta que isso aqui seja menor do que o produto dos dois, ele vai dar negativo, o que é um pouco estranho, né? Bom, então o que a gente faz? Já que os negativos atrapalham, a gente joga os negativos fora. É ótimo, né? Negativo atrapalha, então a gente joga o negativo fora. Tá? Bom, então a nossa matriz positiva é simplesmente o PMI, onde eu joguei fora os valores negativos. Só que aqui, nessa conta toda, tem uma coisa a mais, que não fica claro. Desculpa. Juro que eu vou trazer o adaptador de rede e um mouse. Tá. Aqui a gente está falando de uma palavra W, de uma palavra de contexto C. Nessa conta aqui, aparecem outras coisas mais misteriosas aqui. Bom, vamos ler o que está escrito aqui. Esse F e J aqui é o número de vezes que uma certa palavra, WI, por isso o I aqui, né, ocorre num contexto CJ. O contexto C não é uma palavra só. O contexto C pode ser uma sequência de palavras. Então, C já virou uma sequência. Então, esse F e J aqui é o número de vezes que uma palavra ocorre numa janela, num contexto. Como é que a gente conta isso? Bom, pega os documentos e sai contando. Fazer a conta não é o problema. Tá? O J é contextos ou... O J é o contexto. CJ aqui é o contexto. Tá. Então, tá? E o WI é a palavra. Então, eu quero essa palavra ocorrendo nesse contexto, nessa janelinha aqui de palavras. Tá? Então, você sai contando. Você normaliza isso. Bom, normaliza por quê? Eu normalizo pelo coleção de outras palavras, né? Aqui eu estou fazendo o somatório em cima de todas as palavras e em cima de todos os contextos. Esse C aqui não é esse C aqui. Esse C aqui é o conjunto de todos os possíveis contextos. Então, eu normalizo o F e J
por todos os Fs e Js possíveis, de todas as palavras possíveis, de todos os contextos possíveis. Tá? Bom, aí tem uma outra coisa aqui. Essa notação aqui é razoavelmente popular. Eu já vi essa notação em alguns papers. Esse I asterisco significa computar o P e J para todos os Js possíveis. Por isso o asterisco. Então, aqui estou computando esta conta aqui para todos os Js possíveis. Então, deixa eu desligar o telefone. Bom, os Js possíveis são quais? O J é o contexto. Então, esse J aqui varia de 1 até um número total de contextos. Tá? Então, aqui é o somatório dos contextos, por isso asterisco no lugar do J. O P asterisco, J é o contrário. Eu somo em cima das palavras. Então, o meu somatório aqui varre da primeira à última palavra. O denominador é sempre o mesmo aqui. E essa continha aqui é exatamente a mesma conta, mesma cara que estava aqui. Então, no fundo, o que eu estou dizendo para vocês é que o PPMI de um par palavra-contexto é, de novo, o logaritmo na base 2 da probabilidade dada por aqui daquela palavra naquele contexto, normalizada por todas as palavras, todos os contextos. Então, essa conta aqui, esse pezinho é equivalente à probabilidade da fórmula anterior. Só que, como eu não gosto de números negativos, eu pego, quando é negativo, eu ponho 0. Né? Então, pronto. O PPMI é isso. Agora tem um exemplinho. Então, o que está aqui? Isso aqui são contagens. Tá? Então, 4 palavras em 5 contextos no corpus da Wikipedia. Então, por incrível que pareça, Sherry aparece no contexto onde aparece computador 2 vezes e por aí afora. Tá? Então, isso aqui é uma matriz de ocorrências computadas em cima de um particular corpus, os documentos da Wikipedia. E aí a gente pode fazer aquela contalhada toda que eu mostrei antes, né? O W sendo informação e C data, informação está aqui no contexto de data. Então, informação ocorrendo apenas, o contexto aqui é uma só, tá? A informação ocorrendo no contexto de data está aqui. Informação em todos os contextos, bom, eu tenho que fazer aquela conta toda lá, dar esse número grande aqui embaixo. Então, no fundo, a probabilidade de informação, sem entrar em detalhe nas contas, né? Probabilidade de informação e data aparecerem próximas umas das outras dá ponto 33. Tá? Agora eu tenho que computar informação sozinho e data sozinho. Tá? Então, fazendo as contas, dá isso daqui. Então, o PPMI desse troço é o logaritmo da base 2 da probabilidade de informação e data ocorrerem juntas, que é essa primeira conta, dividido pela probabilidade de informação ocorrer, a frequência de informação, multiplicado pela informação de data, que é isso daqui. Então, informação e data, bom, parecem juntas um pouquinho aqui, não é muito grande. Aí tem mais um outro exemplo aqui, eu não vou perder tempo com isso, que eu quero ir direto para o Arthur Beck, antes de vocês dormirem de vez, mas é só olhar no livro, olhar aqui nas transparências, as continhas. Agora, tem uma coisa interessante nessa matriz. Essa matriz aqui de baixo é o PPMI, essas contas que eu estava tentando mostrar para vocês. Olha que coisa interessante. Sherry, o PPMI entre Sherry e Computer Data Result é 0. Entre Sherry e Pi, já ficou alto. Entre Sherry e Sugar também.
Então, nota que essa matriz aqui, ela é quase que uma, como é que chama a matriz que você divide em dois blocos, né? Um bloco dos dois e um bloco dos computadores, digamos assim, né? Tem outra coisa interessante aqui, que é o seguinte, ó. Se você pegar essa linha daqui, o maior valor é com pi. Se você pegar essa coluna, o maior valor também é com pi. Então, a informação mútua de sharing com pi, se você quisesse mapear sharing em alguma coisa, você iria mapear em pi, que é o que tem a maior informação mútua, tanto do ponto de vista de sharing para pi, quanto de pi para sharing. Aqui embaixo é um pouco mais sutil, né? Vamos pegar informação. Informação, o maior valor é 0,28. E aqui, é um pouco trivial, né? Também é 0,28. Então, essa célula aqui, aparentemente, indica que information and results são coisas muito correlacionadas. Entre digital, o maior dessa linha é 0,18, que também é o maior da coluna. Então, aparentemente, digital e computer são duas palavras que têm uma informação muito grande. A gente usa essa matriz, na verdade, para fazer alinhamento de esquemas de banco de dados. Você computa uma coisa parecida com essa, aí você vê quais são os atributos que têm a maior PNI entre eles. Se for maior da linha e da coluna, você alinha aqueles dois atributos. Isso funciona muito bem. Tá? Se não for maior da linha e da coluna ao mesmo tempo, a gente tem que fazer alguma coisa um pouco mais complicada. Mas é interessante. Bom, então, no fundo, resumindo tudo que eu corri para falar até agora, o que eu estou dizendo é o seguinte: a gente pode representar palavras por vetores. O que são esses vetores que representam a palavra? Pode ser a frequência com que aquela palavra ocorre nos documentos do teu corpus, que é essa matriz termo-documento, ou pode ser a frequência com que dois termos aparecem juntos. O junto aqui tem que ser mais bem definido. Então, a matriz termo-termo não é única. Depende da janelinha que você está olhando. Tá? Mas é uma maneira de dizer que duas coisas meio que ocorrem, né? Tem o mesmo contexto. O único problema é que esses caras daqui são muito esparsos. Essas matrizes são muito esparsas. Você pega aqui o número de colunas da matriz, por exemplo, termo-documento, o número de colunas é o número de documentos. O número de linhas é o número de termos do vocabulário. Então, é uma matriz muito esparsa. Essa daqui, item, porque o número de colunas depende do que você chama de contexto, né? Enfim, como é que a gente mede a semelhança entre vetores? Tá bom, pega o livro, põe na Wikipedia. Como é que é? Vetor é semelhante. Aí, põe lá no Google, ele vai te dar montanhas de medidas de semelhança. O cosseno é uma delas. Eu acabei de passar correndo por cima de duas outras. Então, uma vez que eu transformo as coisas em vetores, a brincadeira é medir semelhança entre vetores, aí a gente navega de braçada. Tá? Bom, deixa eu pular isso daqui, que não interessa muito. O problema das matrizes serem muito esparsas não é simplesmente uma questão de você lidar, e para isso existem estruturas de dados, né? Você lidar com matrizes esparsas. A gente sabe fazer isso, né? O problema é que isso não é muito bom, no sentido de, experimentalmente, tem coisa melhor do que essas matrizes quando você está tentando realizar tarefas de processamento de linguagem natural. Então, mais recentemente, muito mais recentemente, o pessoal começou a criar essas injeções, esses embeddings de espaços multidimensionais, espaços com muitas dimensões que correspondem a palavra em menos dimensões. Então, um ponto aqui, daqui até o final dessa aula, é como é que a gente cria um vetor que não tem muitas dimensões, mas é grande, né? Um vetor de 400, 500 dimensões não deixa de ser um vetor grande, mas não é um vetor de 100.000 dimensões, um vetor bem menor. Então, a gente vai tratar com vetores que ainda são grandes, mas são bem menores do que os outros que a gente acabou de ver.
e ver como é que essas coisas se comportam nas tarefas de linguagem natural. Não hoje, são o resto do curso, né? Então, o problema agora é como é que a gente cria vetores densos para representar palavras. A maneira com que, enfim, isso se faz é peculiar, no sentido de que daqui para frente a gente tem que ser uma pessoa que acredita em inteligência artificial, acredita em redes neurais e acredita que esse troço funciona. E, no fundo, funciona. Mas não há uma maneira muito fácil. Aliás, não há... Deixa eu voltar atrás aqui, que isso está dito, né? Quando a gente faz esses embeddings aqui, não há uma interpretação muito clara do que é cada dimensão do vetor resultante. Nas matrizes antes era bem claro, né? Frequência de tempo nos documentos, ou frequência de tempo com uma janelinha onde aparece um outro termo. Então, é fácil você entender o que é o vetor. Agora, não. O vetor é o vetor, é o vetor, é o vetor, seja lá o que ele significa. Tá? Bom, a segunda coisa muito estranha é que a gente vai olhar uma dessas formas de criar esses vetores mais curtinhos, ou de fazer esses embeddings no jargão, que faz o seguinte: isso aqui é como se fosse uma rede neural, aí você pega os pesos na última camada. Então, o que representa a sua palavra? Os pesos da última camada. Qual é o significado disso? Não tenho a mínima ideia, mas funciona. Se você quiser medir similaridade entre palavras e algumas outras tarefas, essas coisas funcionam. Bem esquisito isso, mas, de novo, eu estou invocando o espírito da inteligência artificial e a gente vai acreditar nele. Eu estou sendo sarcástico, mas essas coisas funcionam. Tá? Bom, uma dessas maneiras de criar o embedding, voltando aqui, que o que está escrito, é o Word2Vec. Isso é uma coisa bem popular, tem implementação disso em todo lado. Vocês aqui podem esquecer completamente qualquer fórmula que eu mostro aqui, porque é só pegar o algoritmo e rodar. Ou pior do que isso, nem pega o algoritmo e roda, pega logo os embeddings. Está aqui o vocabulário, está aqui os embeddings, e esquece como aquele troço foi computado. Tá? Bom, então, voltando aqui que eu estava falando, o ponto todo do Word2Vec é bem interessante, no fundo. Em vez de contar, em vez de fazer o que a gente estava fazendo, que é contar quanto uma palavra ocorre num documento, ou quanto duas palavras ocorrem, uma a palavra base, a target word, e outra uma palavra que ocorre num certo contexto, na vizinhança da palavra, em vez de fazer essas contas, contar de fato, você treina um classificador que é um classificador que diz o seguinte: sim, qual é a probabilidade de uma palavra C ocorrer perto de uma palavra dada? Então, o que esse classificador diz é uma probabilidade, daí o peso, né, dessa palavra ocorrer perto dessa outra daqui. Então, eu vou treinar um classificador para fazer isso. E aí eu pego, a última camada dele. Acreditaram no que eu falei? Ótimo, então vamos em frente. O legal disso daqui é que você não precisa de nenhum ser humano para ficar lá anotando: ah, sim, essas duas ocorrem juntas. Ah, não, essas duas não ocorrem juntas. Na verdade, você pega os documentos que você tem e treina esse classificador a partir dos documentos que você tem. Mas como assim? Ah, bom, você tem duas palavras que ocorrem perto em um montão de documentos, o classificador tem que acertar essa predição aqui, dizendo que realmente elas ocorrem juntas. Aí você pega duas palavras que não ocorrem juntas com frequência e diz para o classificador: isso aqui são exemplos negativos. Então, você consegue gerar exemplos positivos, né, que o classificador deve dizer que eles são próximos uns dos outros, e exemplos negativos que o classificador deve dizer: não, eles não são palavras que ocorrem próximas. Como é que eu faço isso? Bom, olha os textos. Não precisa nada, não precisa de ninguém, não precisa contratar alguém para ficar anotando nada. Tá? Bom,
Isso é importante, né? Não adianta inventar um algoritmo maravilhoso e depois tem que ficar treinando aquele troço com exemplos anotados manualmente. Bom, esse paper, aliás, um par de papers aqui, apresenta alguns algoritmos. Um deles eu vou comentar aqui, que é o famoso skip-gram, with negative sampling. Esse negative sampling é essa ideia de você gerar exemplos negativos. Tá? Não é só treinar com os exemplos positivos. Então, no fundo, o que a gente faz? Pega uma palavra e uma palavra que ocorre próximo no texto e diz, isso aqui é um exemplo positivo. Pega uma palavra, o W, e escolhe uma palavra do seu vocabulário que você diz, ó, essas aqui não ocorrem perto. Isso é um exemplo negativo. E aí treina um classificador com um pequeno detalhezinho aqui, que eu vou tentar explicar para vocês. Tá? No final, esse classificador vai distinguir entre as palavras que ocorrem junto e as palavras que não ocorrem junto. Pega a última camada desse classificador, antes de dar saída, e esse cara vai ser o vetor, os pesos dessa camada. Bom, para a gente chegar lá, tem um caminho um pouco mais comprido aqui, que, surpreendentemente, no livro está claro. Eu achei que esse livro, como eu já falei isso, eu achei que esse livro fosse muito complicado. Mas o livro é bastante claro. A gente lê e não se perde muito, só de vez em quando. Enfim, então vamos lá. O que é a nossa tarefa aqui? Você me dá uma palavra, tipo, você me dá uma frase, essa frase aqui, e aí você escolhe uma palavra para ser a palavra, a target word, abrir qual. E aí você me diz para qual é o contexto. Quantas palavras antes, quantas palavras depois você vai querer contar. Digamos que seja 2, o contexto. Então, abricó é seguido de geleia e o artigo a. E ele é precedido de off e tablespoon. Então, aqui eu tenho uma palavra e 4 outras palavras que são palavras de contexto, palavras que ocorrem perto da minha target word. E aí, se eu der abricó e jam, isso aqui é um exemplo positivo, tá? O nosso classificador deve dizer sim, essas duas palavras ocorrem juntas. Se eu pegar abricó e outra coisa estranha qualquer, essa palavra aqui que eu não tenho a mínima ideia do que significa, o classificador deve dizer não, elas não ocorrem juntas. Tá? Bom, e o que o classificador, no fundo, deve retornar? Não é que as palavras ocorrem juntas. Deixa eu desligar o telefone. Desculpe, gente. Então, não é que as palavras ocorrem juntas. Não é sim, ocorrem juntas. É a probabilidade delas ocorrerem juntas. Então, o classificador deve retornar uma probabilidade de que, o mais aqui é sinal de que sim, há uma probabilidade que elas ocorrem juntas. E nesse palavra estranhíssima aqui, quando o C não ocorre junto do W, ele deve retornar a probabilidade inversa, né? O evento negativo. A outra palavra, que é muito estranha, tem que ser necessariamente uma palavra muito estranha, não pode ser uma palavra, por exemplo, só muito não provável de fazer. São as próximas transparências. Não é muito óbvio como você escolhe os exemplos negativos, tá? São as duas próximas transparências, eu acho. Mas, enfim, achar essa palavra, esse exemplo negativo, tem que pensar 2 minutos. Não é óbvio, tá? Achar os exemplos positivos é óbvio, é só olhar o texto, né? Bom, e aí, então, a gente tem uma probabilidade de que as duas ocorrem, uma probabilidade de que as duas ocorrem juntas e uma probabilidade de que duas palavras, W e C, não essas aqui, não ocorrem juntas, que é o inverso da probabilidade, o evento falso, o evento negativo, né?
Ótimo, é isso que a gente quer. Mas como é que o classificador computa essa probabilidade? Né? Nosso problema formulado está, mas resolvido está longe de estar resolvido. Eu só estou formulando o problema. Tá? Então, a pergunta é como é que o classificador computa essa probabilidade. Então, o que a intuição é uma palavra ser contexto de uma palavra dada, ou seja, ela ocorre perto, no fundo, se o vetor da palavra que representa a palavra ser for similar ao vetor que representa a palavra dada. Ora, não resolvi nada até agora, simplesmente trocando um problema pelo outro, né? Mas os vetores já apareceram aqui, o que melhor. E aí tem mais uma coisa para vocês acreditarem. Como é que eu vou medir que a palavra ser é semelhante à palavra dada? Bom, vou medir lá pela medida do cosseno, ou seja, pelo produto interno dos dois. Sem normalizar, produto interno, pura e simplesmente, tá? Então, eu aqui vou sair do meu problema, como é que o classificador computa aquela probabilidade dos dois ocorrerem juntos, para uma pergunta mais objetiva, né? Que é quando é que os dois vetores que representam as palavras são semelhantes, e aí saio dessa pergunta para uma noção de similaridade a mais simples possível. Multiplica, faz o produto interno dos dois vetores. Ponto final. Então, a tarefa do classificador agora é fazer com que os vetores... Olha só, não é nada simples. A tarefa do classificador agora é fazer com que os vetores que representam duas palavras que ocorrem juntas, esses vetores devem ser próximos, de acordo com o produto interno. Até agora eu não sei quais são os vetores. Esse é o problema. Mas eu sei o que eu quero dos vetores. O que eu quero dos vetores é o que está escrito aqui embaixo. Tá? Então, a tarefa agora é bem mais precisa, só que não sei qual é a resposta. Né? Bom, aí tem uma outra coisa também um pouco estranha. É que, no fundo, o produto interno não é uma probabilidade. A gente começou de probabilidade terminando no produto interno. Agora que eu estou dizendo para vocês é que o produto interno não é probabilidade. Então, agora tem que transformar o produto interno em alguma coisa que tem cara de probabilidade. Mas isso a gente sabe fazer. Tem essa história da função sigmoide. A função sigmoide é essa aqui. Então, no fundo, o que a gente quer é transformar o produto interno em alguma coisa que tenha cara de probabilidade. Então, se aplica ao produto interno, isso aqui, a função sigmoide, que é essa aqui em cima. Então, a nossa probabilidade agora vai ser a probabilidade que duas palavras ocorram próximas uma da outra, vai ser estimada por essa função aqui. Tá? E, de novo, o que eu faço quando elas não ocorrem juntas? Bom, quando não ocorrem juntas, eu sei. É isso aqui. Então, o que é a probabilidade de 1 menos isso daqui? Se vocês fizerem a conta, dá isso daqui. Quer dizer, é só trocar o sinal aqui. A conta leva 2 linhas, mas, enfim. Eu aqui tenho a probabilidade que elas ocorrem juntas, usando a função sigmoide, e a probabilidade que elas não ocorrem juntas, de novo, usando a função sigmoide. Legal. E quem é C e W? Não sei. É isso que eu quero saber. Né? Bom, aí tem mais uma outra confusão. Eu aqui, a conta... eu não estou enganando você, só estou dizendo o que está escrito no livro. Essa conta aqui, já que tem uma cara um pouco esquisita, é entre uma palavra ser e uma palavra dada. Só que a noção de contexto não é uma palavra ser. É uma lista de palavras, né? Então, agora eu tenho que fazer uma outra coisa. Em vez do ser, nessa minha probabilidade, ser uma palavra, esse ser aqui é uma lista de palavras, uma lista de comprimento L. Tá?
Então, eu saí de uma palavra para uma lista de palavras. Eu estou medindo a probabilidade de que C ocorre naquele contexto, que é uma sequência de palavras. Então, como é que eu vou computar isso daqui? Aí eu digo o seguinte, olha, digo não, eu faço vocês acreditarem em mais alguma coisa. Eu vou fazer para vocês acreditarem que as palavras de contexto são independentes entre si, porque normalmente não é verdade, né? Sherry, pie, sugar, ou pie e sugar, não são exatamente independentes, mas a gente vai fingir que elas são. Por quê? Porque se elas forem independentes, e aqui é uma sequência, eu posso multiplicar a probabilidade delas serem do contexto da palavra dada. Né? Se pie e sugar forem independentes, a chance delas ocorrerem no contexto pie e sugar, no contexto de sherry, eu posso multiplicar a probabilidade delas. É o que esse produtório aqui está dizendo, é o produtório de todo mundo que está no contexto. O contexto tem comprimento L. Então, eu multiplico isso aqui, a função sigmod. E aí, como para tornar as coisas assim com uma cara muito séria, o que a gente faz? Aplica o logaritmo. Então, a gente aplica o logaritmo aqui. Aí, o logaritmo aqui tem uma vantagem muito grande, porque logaritmo de um produto é a soma. Então, aqui eu já troquei. A minha desculpa para aplicar logaritmo é trocar um produto por uma soma. Soma, supostamente, é melhor para tratar do que produto, né? Então, no fundo, essa é o nosso objetivo. Eu quero maximizar a probabilidade de que uma palavra ocorra no contexto de uma palavra de 1 até L, ocorre no contexto L da palavra dada. Tá? Como é que eu faço isso? Essa continha aqui. Aí vocês vão me perguntar, como é que eu faço essa continha? Não sei, porque eu não sei quem é C e quem é dado. Então, a gente fez uma conta danada e a gente descobriu que é isso daqui que eu quero computar. Isso aqui tem que ser alto quando o C, de fato, ocorrer no contexto de W, onde o contexto tem comprimento L. Então, o meu problema é descobrir quem é o C e o W. O L, você pergunta ao Espírito Santo. É uma variável dessa discussão. Você tem que me dizer qual é o tamanho do contexto. Você não vai pegar um contexto de 10 mil. Você vai pegar um contexto pequenininho, né? Enfim, se forem versos alexandrinos, eu acho que é 12. Não sei quantas palavras tem. Mas, enfim, o L é um parâmetro dessa discussão toda. Tá? Mas você tem razão. Não sei quem é o L. Parâmetro. Tá? E aí você vai ter que variar. Só que eu consigo formalizar essa confusão toda aqui de uma maneira mais precisa. Eu não sei quem são os embédicos, mas eu posso formalizar isso dessa forma. Olha, pega o seu vocabulário, ardor, esse termo aqui provavelmente é uma das primeiras palavras da língua inglesa, se não for a primeira. Tem 2 A's seguidos, né? Zebra é bem no final. Aqui na PUC a gente tem, ele deve conhecer, a gente tem uma professora chamada Zena. Sabe quem é a Zena? Não, é o departamento de pedagogia. A Zena é sempre a última pessoa da lista de professores. E tem o Aaron também, que é o primeiro da lista de professores. Então, aqui seria essa palavra que eu não sei nem como pronuncia, e zebra. Então, aqui eu tenho uma linha por cada palavra. E o que são as colunas? A coluna é a dimensão do vetor. Lembra que o nosso vetor embedava o espaço original no espaço menor? Qual é o espaço menor? É o espaço de D dimensões. Então, o D é um outro parâmetro, o L é um parâmetro, o D é outro parâmetro. Qual é o tamanho do vetor que você quer trabalhar? Né? Então, o nosso problema agora é, dado uma palavra, eu quero descobrir o vetor que representa aquela palavra, quando aquela palavra é o target word, essas verdinhas. Mas aquela palavra também pode ocorrer num contexto. Então, na verdade, são 2 matrizes, que eu coloquei aqui, a roxinha e a verdinha. A verdinha é quando a palavra é a target. E a roxinha é quando aquela mesma palavra ocorre num contexto. Né? Então, a gente agora tem que descobrir
não um vetor, mas 2 vetores por palavra, né? Quando é contexto e quando é target. E a nossa matriz, então, virou uma matriz que tem D colunas, porque essa é a nossa dimensão dos vetores, e 2V, onde V é a dimensão do vocabulário, linhas, porque está duplicado. Então, como é que eu computo essa matriz? Nota que o vocabulário deve ter aí qualquer coisa como 10.000 palavras. A gente está a dimensão, vamos chutar 500, ou 1.000 para fazer a conta certa, né? Então, a gente está dizendo o seguinte, olha, vocês agora têm um probleminha. Vocês têm que descobrir uma matriz que tem 20.000 linhas e 1.000 colunas. Como é que eu faço isso? E essa matriz tem que ter uma propriedade interessante. Os vetores ou as linhas próximas devem indicar que aquelas palavras ocorrem juntas. Not easy. Bom, então, o nosso problema agora é criar uma rede, criar essa matriz, simplificar a coisa. A gente quer criar essa matriz de tal forma que essas 2 matrizes tenham essa propriedade que eu acabei de falar. Como é que a gente faz isso? Bom, você monta uma matriz inicialmente que tem, tudo é 1. Ou sei lá, gera um número aleatório para cada entrada na matriz, ou gera, se vocês preferirem, gere uma matriz aleatória. Essa matriz vai ser boa? Sei lá, a gente tem que fazer a conta. Se ela não for boa, você começa a mudar as linhas da matriz, minimizando uma certa função, que é a função de probabilidade. Então, a gente chuta uma matriz de 20.000 por 1.000 colunas, e aí a minha brincadeira é começar a ajustar as entradas dessa matriz para que ela tenha as propriedades, os embeddings, né? Os vetores têm a propriedade que eu quero. Bom, not easy. Então, vamos lá. Exemplinho, né? Aqui tem o nosso geleia de abricó, né? O W é o abricó, o C1, C2, C3 é contexto. Então, eu teria 4 exemplos positivos. Abricó com tablespoon, abricó com of, abricó com jam e abricó com a. E aí, você tem que criar os exemplos negativos. Aí tem outro parâmetro. Já tem o L, já tem o D, agora tem outro. Quantos exemplos negativos eu vou pegar para cada exemplo positivo? Tipicamente, a gente quer mais exemplos negativos do que para os positivos. Então, digamos que eu quero 2 exemplos negativos para cada exemplo positivo nesse exemplinho bobo aqui. Então, K é igual a 2. Essa palavra que a gente está chamando de seneg, ou uma palavra de ruído, uma coisa que, no fundo, não significa nada, é exemplo negativo, né? Você escolhe, aí acho que é a tua pergunta, né? Escolhe randomicamente do teu vocabulário. Você vai lá, fecha os olhos e puxa uma palavra. O acordo vai ser o exemplo negativo. Tá? Bom, e aí você vai escolher 2 randomicamente para cada uma das positivas aqui. Então, a gente consegue, dessa forma, já que é randômico, né, a gente acredita que dê certo, né, criar exemplos positivos. Isso aqui é fácil, é só olhar as sentenças que aparecem nos documentos do corpus, e a gente faz uma mágica aqui e acredita que isso funciona. Tá? Bom, a gente pode fazer uma coisa ligeiramente melhor, porque eu posso chegar e dizer o seguinte: palavras muito frequentes, se eu usar como exemplo negativo, não é uma boa ideia. Se você usar como exemplo negativo o artigo a, não deve ser bom, mas aquele troço ocorre com muita frequência, provavelmente ocorre junto com a palavra, não é uma boa ideia. Então, a gente gostaria de ter alguma noção de que essa coisa não é tão randômica assim. A gente vai escolher as palavras para os exemplos negativos que tenham uma certa probabilidade não muito alta. E aí ele ainda faz uma outra farra aqui, que ele coloca mais um parâmetro para a sua coleção de parâmetros, que é o parâmetro alvo.
você faz a contagem da frequência da palavra, que é simplesmente contar, escolhe um parâmetro alfa, e normalmente é 0,75, é aquela coisa do paper, né? Por que você escolheu o parâmetro 0,75? Ah, porque todo mundo escolhe. E deu certo. Então, aquelas desculpas esfarrapadas. Então, o alfa é 0,75, né? Então, a gente conta o número de vezes que a palavra W ocorre, eleva a 0,75 e divide pelo somatório de todas essas contalhadas com todas as palavras, né? O 0,75 tem uma certa razão. Esse número negativo significa que as palavras que são raras, ou seja, as palavras que o count é baixo, tá? Elas vão acabar tendo, quando você multiplica por alfa, elas vão ter a probabilidade expressa dessa forma daqui maior do que se você não usasse peso. Então, no fundo, se você usar essa conta daqui, com alfa negativo, significa que as palavras mais raras vão ter um P de alfa maior. Tá? Então, faz sentido, porque você quer os exemplos negativos, palavras mais raras, que têm menos chance de ocorrerem juntas com W. Então, essas coisas fazem algum sentido. Tá? Enfim, tem que acreditar, mas faz algum sentido. Tá? Bom, agora vem a cereja do bolo. Já que a gente está falando de bolo de cereja, torta de cereja, qual é a cereja do bolo? É computar aquela matriz gigantesca lá, que você inicializou randomicamente e que você quer maximizar essas probabilidades, né? Então, a gente quer maximizar, mais precisamente, maximizar a similaridade das palavras que ocorrem juntas, ou seja, quem são essas palavras que ocorrem juntas? São os exemplos positivos. E a gente quer minimizar a semelhança das palavras dos exemplos negativos. Isso faz sentido, certo? Se não faz muito sentido como é que a gente cria os exemplos negativos, pelo menos essa afirmação aqui faz sentido, certo? Bom, e aí vem uma contalhada aqui, que é mais ou menos fácil de entender. Primeiro, por que o menos? Bom, a gente quer uma função de perda que seja... A gente quer minimizar essa função de perda. Então, a gente maximiza ela negativa. Tá? Bom, depois tem essa probabilidade aqui, que é oriunda dos exemplos positivos. E como é que eu trato com os exemplos negativos? Bom, eu peguei K igual a 2. Então, eu multiplico isso pela probabilidade dos exemplos negativos. Aqui está o menos, aqui está o mais. Lembra? Bom, quem é esse P mais WC positivo? Um cara que de fato está no contexto. Ora, é dado por o logaritmo daquela função sigmoide. Nota que é logaritmo, que a gente tem um produto aqui, né? A gente está supondo que essas palavras de exemplo negativo, elas são independentes entre si. Então, produto. Quando põe o log na frente, isso aqui vira um somatório. Negativo aqui na frente, porque a gente está querendo maximizar. A gente quer minimizar e põe o negativo na frente. Bom, essas contas daqui, essas duas passagens daqui, desculpa, a primeira passagem daqui para cá é simplesmente empurrar o logaritmo para dentro. Daqui para cá, é a gente usar aqueles contas do P que eu fiz lá 15 minutos atrás, né? Daqui para cá é usar para estimar a probabilidade a função sigmoide em cima do produto dos dois vetores. Então, no fundo, essa função que está aqui, apesar de ter essa cara esquisita, ela, no fundo, tem a ver com o produto de dois vetores. Que vetores são esses? Ué, deixa eu desligar. Enfim, então, eu tenho aqui
vetores que eu chutei aleatoriamente, vetores que eu chutei aleatoriamente, mas isso aqui são dos exemplos positivos, isso aqui são dos exemplos negativos. Então, aquele chute inicial são esses vetorzinhos. E aí eu vou ajustar esses vetores para que essa função aqui seja maximizada. Como é que a gente faz isso? Lembra que a matriz é gigantesca, né? Aí vem um negócio super legal. Uma coisa chamada gradiente estocástico descendente. Ouviram falar desse troço? Se vocês ouviram falar desse troço, eu não preciso me explicar, mas se vocês não ouviram falar do negócio, em 30 segundos eu explico o que é isso. E depois dos 30 segundos, vocês não precisam lembrar de nada, porque isso está pronto em qualquer toolkit por aí. É só você olhar lá, tem o SGD com um monte de parâmetros, mas o SGD está implementado em todo lado. A ideia é bem simples. Se você olha para um morro e tem água descendo o morro, a água não desce. Você está aqui, o morro está aqui, a água não desce em linha reta para você. A água faz um certo zigue-zague. No fundo, por que a água faz um certo zigue-zague? Imagina que você é uma molécula de água e você quer chegar no pé do morro muito rápido. Então, você está num certo ponto. Você olha assim, qual é a coisa mais inclinada que tem aqui? O mais inclinada é para onde eu vou descer mais rápido, né? Então, a molécula, não é para cá. Não é para cá, é para cá. Então, a molécula de água segue pela inclinação máxima daquele ponto que ela está. E avisa os seus vizinhos, olha, descem por aqui que é mais rápido por aqui. O que é esse descer por aqui? É o gradiente máximo tridimensional, né? Então, em cada ponto, a molécula faz essa pergunta, qual é o gradiente máximo para eu descer? Então, ela maximiza o caminho para chegar ao pé do morro. Isso é o algoritmo de gradiente descendente. Se você aplicar esse algoritmo naquela matriz gigantesca, não vai funcionar. Primeiro, porque o vetor é muito grande, e segundo, que a gente tem uma quantidade muito grande de amostras. Lembra que eu quero maximizar aquela função ali para aquele monte de amostras que eu gerei. Se eu tenho um monte de amostras e o vetor é grande, computar aquela função já vai ser caro. Computar aquela função montanhas de vezes vai ser muito caro. Então, alguém, muito antes de existir redes neurais profundas, muito antes da gente estar falando disso, o cara inventou um negócio chamado gradiente descendente estocástico, que é um negócio mais interessante ainda. A molécula d'água está sentada lá, em vez de ela fazer a conta, a molécula é preguiçosa. Então, ela é assim, bom, eu vou escolher uma das três dimensões e computar o gradiente máximo só naquela dimensão. Tá? Outra coisa é o seguinte, em vez de todas as moléculas fazerem essa conta, aleatoriamente, algumas das moléculas fazem essa conta e vai todo mundo atrás. Então, é estocástico no sentido de que você escolhe dimensões para minimizar, não todas, e escolhe algumas amostras para usar na sua minimização, não todas. E fica fazendo isso um certo número de vezes. Esse certo número de vezes é tipicamente assim, 40, 50, 30. Não é 30 mil, é um número pequeno de vezes. O mais interessante é que esse gradiente estocástico funciona muito bem. Isso é provado, não é chute, não é experimental. Isso é uma propriedade matemática do SGD. Tá? Se você realmente aleatoriamente escolher as dimensões a cada passo do algoritmo, escolher as amostras que você vai trabalhar aleatoriamente, esse troço aqui funciona bem. Nessa apresentação, não tem o SGD, eu tenho uma outra apresentação que eu deixei lá no website, explicando de uma maneira menos brincadeira o que é o SGD. Tá? Mas é essencialmente isso. É a mesma coisa que a água faz para descer o morro, só que você tem um monte de dimensões. Sua montanha tem 1000 dimensões. Então, fica mais complicado. Mas isso tem tudo implementado. Na nossa aplicação aqui, significa que a gente, quando muda o peso dos vetores, é como se você pegasse vetores de palavras que são próximas entre si e fizesse com esses vetores ficassem próximos. É o que aquela função de custo faz. Tá?
O problema é que a gente tem a matriz duplicada, né? Então, as coisas ficam um pouco mais complicadas e mais difíceis da gente entender intuitivamente o que está acontecendo, né? Mas, em última instância, depois dos meus mais do que 30 segundos, pode esquecer tudo que eu falei, só lembra das 3 letras, SGD. Procura lá no toolkit o SGD, e quando você tiver que maximizar ou minimizar alguma coisa muito complicada, use o SGD, é o que todo mundo faz. Tá? É a função, é o algoritmo padrão. Dá para simplificar um pouco isso. Estou funcionando. O que a gente pode simplificar aqui? Bom, primeiro você pode fazer uma coisa meio maluca, que é somar as duas matrizes. Em vez de ter um vetor para cada coisa, você soma os 2 vetores e vai embora. Outra coisa um pouco menos maluca é você jogar fora a matriz roxa. Só trabalha com a matriz azulzinha, ou verdinha. Bom, isso simplifica, porque em vez de trabalhar com 20.000 linhas, você trabalha só, entre aspas, com 10.000, né? Então, existem maneiras da gente ajudar o SGD a funcionar, diminuir o tamanho da matriz. Ou diminuir o número de dimensões, tá? Você não precisa ter um vetor muito grande de 1.000 dimensões para fazer um trabalho bom. Isso é uma discussão interessante. Às vezes, com 50 dimensões já é suficiente para você computar, seja lá o que vocês têm para computar. Eu só terminar essa aula com uma coisa bem interessante. A primeira vez que eu vi essa história, a explicação que me deram é essa aqui. É um negócio bem interessante. Computar analogias, né? Então, você diz o seguinte: a palavra A está para B, assim como uma outra palavra está para o Q. Tá? Então, por exemplo, uva está para vinho, assim como maçã está para o quê? O exemplo mais clássico é rei está para o quê? Rei está para homem, assim como o quê está para mulher. Por analogia, você gostaria de induzir esse water aqui. O interessante é que você pode computar isso em cima dos vetores. Você pega o vetor, por exemplo, de rei, subtrai mesmo, subtrai componente a componente do vetor homem e soma do vetor mulher. O vetor mais próximo deve ser o vetor rainha. Pior que funciona. Ou seja, você consegue, com esses embeddings, computar analogia. Isso é um negócio super legal. Paris e França, né? O Paris está para a França, assim como Itália está para quê? Bom, você pega Paris, subtrai França, soma Itália, deve dar Roma. É próximo, né? Então, essas coisas, wine aqui, desculpe, não isso aqui não é o wine, é wine, é a vinha. Eu disse errado. Por isso é que grape está para vinha, a árvore, né? Assim como a maçã está para a árvore, para a macieira, tá? Esse aqui do rei e rainha é o exemplo mais clássico dessas coisas. Então, quando alguém quis me ensinar o que era embedding, ele usou esse exemplo aqui, eu achei muito esquisito. Tá? Mas, enfim, a gente teve uma explicação um pouquinho mais comprida. Bom, em última instância, o que esse capítulo 6 faz? No fundo, ele diz o seguinte: semântica de palavras é uma coisa muito estranha. O que significa? Qual é o significado de uma palavra? Se você é filósofo, ótimo, eu estava brincando com ele. Está aqui o Quine, você leu o Quine, ele passa o livro inteiro para tentar descobrir qual é o significado de brócolis. O que você faz com isso? Filosófico. Só que a gente não está num curso de filosofia, a gente está num curso que computa coisas. Então, como é que eu posso usar palavras, documentos ou termos, ou coisas simples, né? E começar a processar essas coisas. Então, primeira providência é o seguinte: esquece troço de semântica. A gente vai transformar palavras em vetores. E essa transformação tem que ter certas propriedades, como, por exemplo, aqui acabei de mostrar. Vamos preservar por analogia.
preserva a analogia a essas coisas. A gente pode procurar palavras semelhantes a outras, ou palavras que ocorrem próximas. Então, a matriz termo-documento e a matriz termo-termo, usando a noção de contexto, são coisas muito antigas que foram criadas para fazer information retrieval. Isso muito antes do Google existir. Mais de 10 anos antes do Google ou de qualquer... Antes do Google era o quê? Vocês nem lembram, né? Daqui a pouco eu me lembro. Tinha o Google, o Alta Vista, e tinha um outro antes do Alta Vista. Não vou me lembrar agora. Então, essa história de information retrieval é muito anterior ao Google. E essa história de dado, coleção de termos, procurar quais são os documentos mais próximos daqueles termos, é simplesmente a matriz termo-documento. Tá? Mas a gente pode usar essas matrizes para outras coisas. Só que elas são muito esparsas e, no fundo, para essas tarefas de Natural Language Processing, elas não são a melhor coisa do mundo. Essa ideia que o Arthur Becker, que eu procurei mostrar para vocês, é muito mais eficiente em computar certas tarefas de Natural Language Processing. A questão é como é que a gente cria essas coisas que eu estou chamando de vetores densos. Vetores cujo número de dimensões não é o número de palavras do vocabulário. É uma coisa muito menor. Por isso, a ideia do injetar um espaço no outro, do embedding em inglês, ou, enfim, dos vetores densos, né? O Arthur Becker, que é naquela sequência de papers, tem alguns, acho que tem 2 algoritmos, não sei, que o Arthur Becker oferece a você para computar esses embeddings. Ou melhor do que isso, você nem precisa computar coisa nenhuma, basta os embeddings logo prontos, né? Vai lá no Hugging Face e baixa um embedding do inglês lá, qualquer coisa assim. O Arthur Becker não é o único. A gente já usou o Glove, esse paper aqui é bem interessante, onde ele mostra como você também computa esses embeddings. Tá? Mas é um paper concorrente à ideia do Arthur Becker. Né? Então, no final, a gente acaba com vetores, ou vetores grandões ou vetores menorzinhos. E como é que você compara os vetores? Bom, da forma convencional que a gente compara vetores usando a noção de cosseno, enfim, o positive, PPMI e o ITF-DF. Tá? Mas isso é coisa bem tradicional. Enfim, eu achei que nesse começo do curso, esse capítulo ia ser meio confuso, porque tinha essas coisas aí do SGD e outras baboseiras do tipo, mas, no fundo, vale a pena ler, é bem tranquilo. São exemplinhos e vai bem didático. Né? Então, eu sugiro vocês darem uma espiadinha no livro. A boa notícia é que eu não vou dar a próxima aula. A má notícia é que algum de vocês vai dar a próxima aula. Eu vou parar aqui de gravar, se é que eu lembrei de começar.